Você já percebeu como algumas pessoas parecem livres para tomar decisões que deixariam a maioria desconfortável? Elas não precisam explicar cada escolha, não ficam tentando convencer ninguém e não discutem quando são mal compreendidas. Curiosamente, parecem mais tranquilas do que a maioria das pessoas. Enquanto muita gente vive preocupada com o que os outros vão pensar, elas simplesmente seguem em frente, sem culpa, sem justificativas e sem a necessidade constante de serem compreendidas. Isso levanta uma pergunta interessante. O que elas descobriram que a maioria das pessoas ainda não percebeu? Existe uma prisão invisível que mantém milhões de pessoas emocionalmente exaustas. Uma prisão que faz você medir seu valor pela opinião dos outros, esconder partes de quem realmente é e viver tentando corresponder às expectativas de pessoas que talvez nem estejam pensando em você. O mais curioso é que a maioria nem percebe que está presa, até o dia em que começa a se libertar. E é exatamente isso que acontece quando você para de correr atrás da aprovação alheia. A verdade é que quase todos nós começamos a vida buscando aceitação. Isso não é um defeito, é algo profundamente humano. Quando somos crianças, dependemos da aprovação dos pais para nos sentirmos seguros. Na adolescência, buscamos a aceitação dos amigos para nos sentirmos pertencentes. E muitas vezes entramos na vida adulta carregando a mesma necessidade, apenas substituindo as figuras de referência por chefes, parceiros, familiares, colegas ou até desconhecidos nas redes sociais. Sem perceber, passamos anos moldando nossas escolhas para evitar rejeição. E é justamente aqui que surge um dos maiores paradoxos da vida. Quanto mais você tenta agradar todo mundo, mais distante fica de si mesmo. O filósofo Friedrich Nietzsche dizia: tornar-se quem você é. Parece uma frase simples, mas talvez seja uma das tarefas mais difíceis que existem. Porque para se tornar quem você é, primeiro é preciso abandonar tudo aquilo que você finge ser, e isso costuma ser doloroso. Muitas pessoas nunca param para se perguntar: se ninguém me julgasse, eu continuaria fazendo as mesmas escolhas? Essa pergunta parece simples, mas pode mudar uma vida inteira. Porque às vezes você descobre que está seguindo um caminho que não escolheu, sustentando opiniões nas quais não acredita, mantendo relações que já não fazem sentido e vivendo uma versão de si mesmo criada apenas para ser aceita. Talvez seja por isso que tanta gente viva cansada, sem entender exatamente o motivo. Não é apenas o trabalho, não são apenas os problemas, é o esforço constante de interpretar um personagem, e manter um personagem exige energia, muita energia. Mas existe algo importante que você precisa perceber: a busca por aprovação raramente se apresenta de forma óbvia. Ela costuma usar máscaras, e é justamente por isso que tantas pessoas passam anos sem reconhecê-la. Você diz que quer ser compreendido, mas será que quer ser compreendido ou aprovado? Você diz que quer explicar suas razões, mas será que quer explicar ou convencer? Você diz que quer mostrar quem realmente é, mas será que está mostrando ou tentando garantir que os outros gostem do que veem? Essas perguntas podem ser desconfortáveis, mas revelam algo profundo. Muitas vezes, não estamos buscando conexão, estamos buscando validação. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. A conexão acontece quando você é aceito sendo quem é. A validação acontece quando você depende dos outros para acreditar que tem valor. É aqui que a armadilha se fecha. Porque quando sua autoestima depende da aprovação externa, você entrega aos outros algo que deveria pertencer apenas a você, sua identidade. O filósofo Epicteto escreveu: se quiser ser livre, não deseje aquilo que depende dos outros. Essa frase atravessou quase 2000 anos e continua assustadoramente atual. Poucas coisas nos aprisionam mais do que entregar nosso valor pessoal nas mãos de outras pessoas. Imagine alguém que só se sente importante quando recebe elogios ou
alguém que precisa constantemente ser aceito para se sentir digno, ou alguém que vive aterrorizado pela possibilidade de desapontar os outros. Essa pessoa não é livre, ela está emocionalmente acorrentada à opinião alheia. E o pior é que muitas vezes chama isso de amor, amizade ou responsabilidade, quando na verdade é dependência emocional disfarçada. Mas existe um momento na vida em que algumas pessoas começam a enxergar essa prisão, e quando isso acontece, algo muda. Elas percebem que boa parte do sofrimento que carregavam não vinha das críticas, nem das rejeições ou opiniões negativas. Vinha do poder que davam a essas coisas. Essa percepção costuma marcar o início de uma transformação profunda, porque a partir desse momento surge uma pergunta capaz de mudar completamente a forma como você vive. Quem seria você se não precisasse da aprovação de ninguém? Talvez essa seja uma das perguntas mais difíceis que alguém pode fazer a si mesmo. Porque quando você começa a olhar com honestidade para a própria vida, percebe algo desconfortável. Muitas das suas escolhas foram influenciadas pelo desejo de ser aceito. Não necessariamente porque alguém obrigou você, mas porque a necessidade de aprovação age de forma silenciosa. Ela se infiltra na opinião que você não expressa, no sonho que abandona, no limite que não impõe e na decisão que adia por medo de decepcionar alguém. Quanto mais tempo isso acontece, mais difícil se torna distinguir quem você realmente é daquilo que aprendeu a representar. Arthur Schopenhauer observou algo que continua extremamente atual. Preocupamos-nos demais com o que os outros pensam de nós, porque percebemos quão raramente pensamos nos outros. Essa frase esconde uma verdade libertadora. Grande parte das pessoas está ocupada demais com os próprios problemas para analisar sua vida com a intensidade que você imagina. Muitas das críticas que você teme jamais acontecerão, e muitas das opiniões que hoje o preocupam serão esquecidas em poucos dias. Mesmo assim, muitas pessoas continuam presas à necessidade de aprovação. Por quê? Porque no fundo, o medo não é da crítica, o medo é da rejeição. Durante milhares de anos, ser rejeitado por uma tribo podia significar isolamento e até comprometer a sobrevivência. Talvez seja por isso que nosso cérebro ainda trate a desaprovação como uma ameaça tão grande. Mas existe um detalhe que muda tudo. Seu cérebro foi programado para sobreviver, não para ser livre. Quando você entende isso, começa a enxergar suas inseguranças de outra forma. Nem todo medo merece ser obedecido. Nem toda ansiedade merece ser seguida. Nem toda necessidade de agradar merece controlar sua vida. É exatamente nesse ponto que algumas pessoas começam a mudar. Não porque deixam de sentir medo, mas porque deixam de permitir que o medo tome as decisões por elas. Sêneca escreveu: "Sofremos mais na imaginação do que na realidade." Pense em quantas vezes você deixou de fazer algo por receio da opinião dos outros. Agora pense em quantas dessas catástrofes imaginadas realmente aconteceram. Provavelmente poucas, talvez nenhuma. E mesmo assim você carregou esse peso durante anos. Mas existe uma consequência ainda mais profunda da busca por aprovação, uma consequência que quase ninguém percebe. Quando você vive tentando agradar todo mundo, acaba cercando-se de pessoas que gostam da sua máscara, não da sua essência. Isso cria um problema silencioso. Quanto mais você é aceito por aquilo que não é, mais vazio se sente por dentro. Afinal, como alguém poderia conhecer o verdadeiro você se você está sempre apresentando uma versão editada de si mesmo? Talvez seja por isso que tantas pessoas se sintam solitárias, mesmo rodeadas de gente. Recebem atenção, elogios e validação, mas não recebem compreensão, porque compreensão exige autenticidade. E autenticidade exige coragem. Coragem para correr o risco de não agradar, coragem para ser mal interpretado, coragem para decepcionar expectativas. Essa talvez seja uma das etapas mais difíceis do amadurecimento. Perceber que nem todos continuarão gostando de você,
quando parar de interpretar personagens. Algumas pessoas se afastarão, outras criticarão, algumas simplesmente não entenderão sua mudança. Mas talvez isso não seja um sinal de fracasso, talvez seja um sinal de liberdade. Lao Tse escreveu: "Quando deixo de ser o que sou, torno-me o que poderia ser." Existe algo profundamente transformador nessa ideia. Ela nos lembra que a evolução quase sempre exige abandonar versões antigas de nós mesmos, inclusive aquelas criadas apenas para agradar os outros. E aqui está uma verdade que poucas pessoas descobrem cedo. A paz não surge quando todos aprovam você. A paz surge quando a aprovação deixa de ser necessária. Quando você para de medir seu valor pelos aplausos. Quando deixa de explicar cada decisão. Quando para de gastar energia tentando convencer quem não quer compreender. É nesse momento que algo muda silenciosamente. As críticas perdem parte da força. Os julgamentos deixam de parecer tão ameaçadores e a necessidade constante de validação começa a desaparecer. Não completamente. Você continua humano, continua gostando de ser aceito e apreciando o reconhecimento, mas já não depende disso para saber quem é. E talvez seja exatamente aí que a verdadeira liberdade começa, porque o inferno nunca foi ser rejeitado. O inferno foi acreditar que a opinião dos outros tinha o poder de definir seu valor. Quando essa ilusão finalmente se desfaz, você descobre algo que esteve procurando durante todo esse tempo. Não aprovação, não validação, não aceitação, mas algo muito mais raro. Você encontra a si mesmo.